Levítico, capítulo 21. Boa parte dos que expõem, o que comentam esses capítulos, eles juntam o capítulo 21 e 22 num único sermão, e nós vamos, dessa vez, fazer um pouco diferente. Nós vamos apenas o capítulo 21, e depois, no próximo domingo, se o Senhor permitir, o capítulo 22 desse livro. Leis acerca de sacerdotes. Leis para os sacerdotes. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha, por seu irmão. E também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não tenha marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará. Mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver bélida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Te damos graças, Senhor, por tua palavra. Quando lidamos com a verdade do Evangelho revelada na Antiga Aliança, na linguagem da Antiga Aliança, nós clamamos a tua misericórdia para podermos, com clareza, expor a glória do Evangelho de Cristo,
o Deus que não faz acepção de pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode imaginar um texto como esse, né? Numa sociedade como a nossa, inclusiva, em que, né, todas as coisas são voltadas, né, à facilitação para aquele que tem problemas motores, os que andam de cadeira de roda, né, o cego, que não pode mais chamar de cego, mas deficiente visual, porque o cego seria discriminação, segundo essa linguagem. Então, numa sociedade como a nossa, um texto como esse cai nas mãos daqueles que são inimigos do Evangelho. Você está vendo o Deus que não respeita nem aqueles que são que não têm condições, que têm defeitos ou nasceram dessa forma, enquanto a sociedade tenta incluí-los. Deus diz assim: esses não podem chegar diante da minha presença. Interessante esse texto, porque nós então temos que compreendê-lo à luz de toda a revelação bíblica. Primeira coisa, o aspecto fundamental diante disso é entender como se trata a revelação do Antigo Testamento, como nós temos visto até aqui. Perceba que nós já estudamos sobre as lepras, as doenças na pele, e para onde elas apontam, para a morte daquele, não é, que praticava o adultério, como a igreja trata isso na Nova Aliança, mostrando que aquilo revela verdades ainda muito mais profundas e que não está diretamente associado simplesmente ao caráter externo. Ora, até mesmo alguém que tem doença na pele, no Antigo Testamento era tirado. Agora Jesus Cristo toca no leproso e o cura, e ele então é recebido como membro do povo de Deus. Perceba que não há essa distinção como o aspecto externo tenta vislumbrar diante dos nossos olhos. Não, aqui nós estamos falando de coisas ainda muito mais profundas. E a linguagem da Antiga Aliança, ela trata dessas verdades profundas com aspectos visíveis e externos. É a aliança do aspecto externo, das verdades mais profundas na alma do homem. É assim que a Escritura trata. Ora, nós estamos falando do Deus que ensina, e ele ensina falando a linguagem daquilo que se pode entender, para que depois se compreenda aquilo que não se vê. Até que chegue no Novo Testamento, e Jesus Cristo, diante de Tomé, diz a ele: você viu e creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque ele está falando de verdades ainda mais gloriosas do que essa. Então, nos prendermos a verdades externas como essa, simplesmente não faz jus ao sentido da Escritura Sagrada. Ora, Jesus Cristo fala das coisas externas e diz: vocês limpam o copo por fora, mas por dentro está sujo. O mal procede do coração do homem. Não é porque você é perfeito fisicamente que você vai ser recebido diante de Deus. E não é porque você tem defeitos fisicamente que você vai ser rejeitado por Deus. Aqui está falando de verdades muito mais gloriosas. É importante que seja assim. Até porque o que a Escritura está nos ensinando aqui é um desafio para a liderança da igreja, um desafio para os membros da igreja e um desafio para aqueles que desejam se achegar a Deus. Quem pode se aproximar de Deus? E como vive aquele que está perto de Deus? Esse é o grande aspecto estabelecido no texto. Veja, sacerdote aqui e sumo sacerdote estão dentro do ponto central do texto. Por favor, você vai perceber do capítulo 21 especificamente, quando trata do verso 1 até o verso 9, ele está se referindo ao sacerdote. Do verso 10 até o fim, ele está falando do sumo sacerdote, né? Então, veja,
o sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que no dia da expiação entra diante dos santos e diante de Deus oferece o sacrifício. O sacerdote, ele lida com as coisas de Deus, mas quanto mais próximo de Deus, a perfeição é requerida. Assim a alimentação era chamada também. Veja, quando o alimento só poderia ser, o alimento era comido apenas, era só entregue ao Senhor, e o sacerdote não comia da carne que era queimada no altar, era dito assim, esse alimento é santíssimo. Então, quando ele podia comer, era santo. Veja, quanto mais distante de Deus, vai mudando o nome, santíssimo, santo. Assim também é a linguagem do tabernáculo. Perceba que aqui você tem uma expressão intrigante no verso 23 do capítulo 21. Veja lá, no final do 23 diz assim, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários. Veja, não existe muitos santuários, mas essa expressão santuários está diretamente ligado ao caráter da divisão do tabernáculo. O que era fora, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, esses são os santuários do Senhor. Não profane os meus santuários. Porque a grande questão de Levítico é essa. Eu sou santo. E o povo que eu libertei deve viver uma vida santa. E esse povo está diante de mim. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote tinha acesso à santíssima presença de Deus, representando todo o povo. Na nova aliança, por meio do sumo sacerdote que é Jesus Cristo, toda a igreja tem acesso à santíssima presença de Deus. Está lá em Hebreus 10, verso 19, ele diz, agora, vinde, nós devemos, esse é um chamado, aproximemo-nos do Senhor, acheguemo-nos ao santo dos santos, pelo novo e vivo caminho. Veja, agora, toda a igreja do Senhor tem acesso à presença de Deus. E como é que Pedro descreve isso lá na primeira carta dele, no capítulo 2, verso 4 em diante? Ele diz, ora, Jesus é a pedra angular, é a pedra viva, e nós somos pedras que vivem, que foram colocadas sobre essa pedra. E ele diz, e nós fomos feitos sacerdotes para oferecermos sacrifícios espirituais em Cristo Jesus. Perceba que aqui é um aspecto importante. Veja, Jesus é o sumo sacerdote. E nós que estamos em Cristo somos sacerdotes. E oferecemos diante do Senhor sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios espirituais. Mas é verdade também que esse sacerdote é a representação do líder da nova aliança. Porque aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode fazer, não só diz respeito a todos nós que na nova aliança somos sacerdotes, mas diz respeito também àquele que tem um papel de liderança na igreja. Se não, veja a regra que é dada aos presbíteros, aos diáconos da igreja. Como eles devem se comportar. Veja, ele é marido de uma só mulher que administra bem a sua casa, que não é dado a muito vinho. As regras estabelecidas na nova aliança, elas fazem menção a esse caráter da antiga aliança, de que esses líderes precisam ser, eles são padrões. O líder é padrão para a igreja. E assim, nós podemos então olhar para esse texto nessas três perspectivas. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós temos na nova aliança os líderes que representam aqueles que vão conduzir a igreja do Senhor na presença do Senhor, mas também diz respeito a toda a igreja, porque somos sacerdotes do Senhor, reino de sacerdotes. E todos estão diante do Senhor para oferecer sacrifícios ao Senhor. Qual a razão?
dessa divisão interessante no texto. Veja, no capítulo 21, volte comigo para o texto, e com esse olhar, vamos voltar para o capítulo 21. Veja, e do capítulo 21, verso 1 a 9, você tem, como falamos, a relação direta com o sacerdote, não o sumo sacerdote. E do verso 10 em diante, a relação direta com o sumo sacerdote. Mas as coisas são idênticas. Primeiro, a primeira preocupação dele é no que diz respeito da maneira como ele sofre pela morte dos seus. Ele é exemplo nessa perspectiva também. Veja como é interessante notar, irmãos, como ele lida com isso. No versículo, especificamente do versículo 1 ao verso 6, ele fala acerca como o sacerdote lida com a morte. Do verso 7, especificamente, do versículo 7 até o verso 9, ele fala das regras para o casamento. As regras para o casamento, né? Do verso 10 ao 15, ele fala agora ao sumo sacerdote, e aí ele trata as regras também para lidar com o sofrimento da morte. 21, 10 até o verso 12 especificamente, né? Ele trata exatamente sobre isso. Do verso 13 ao 15, as regras para o casamento do sumo sacerdote. Ele lida com isso exatamente assim. E do 16 ao 24, ele vai tratar sobre a preservação da perfeição do sacerdócio. Os defeitos que desqualificam o sacerdote para o trabalho diante do Senhor. Então, sacerdote e sumo sacerdote, como eles sofrem, como eles lidam com a morte e com quem eles devem casar. A preocupação com sua família e a preocupação com aqueles que morrem. Se nós voltarmos ainda para o verso 1 a 6, por favor, leia comigo o texto, acompanhe comigo, diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente, mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. A preocupação é, eles oferecem ao Senhor, veja, eles oferecem as ofertas queimadas e o pão do seu Deus. Eles se chegam diante de Deus, eles não podem ser contaminados. Ora, apenas com a sua família ele pode chegar a ela. Mas veja o sumo sacerdote, por favor. O sumo sacerdote, no verso 10 em diante, ele diz assim: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes, não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou de sua mãe. Aqui você percebe uma distinção. Por quê? Um pode se contaminar, pode ir tratar da morte de um parente chegado. O sumo sacerdote nem da morte de um parente chegado. Por que isso? Interessante que Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, fala ao indivíduo que diz: preciso sepultar meus pais. Ele disse: deixe que os mortos sepultem os mortos. Venha e siga-me. Você está lidando com a morte num aspecto mais intrigante. Não há nada que se possa fazer por alguém depois da morte, a não ser chorar a sua morte. As religiões, elas criam elementos
para poder tentar livrar o indivíduo do sofrimento após a morte, e daí todas as superstições estabelecidas nas igrejas para tentar livrar o indivíduo do purgatório ou qualquer outro lugar depois da morte. Esses são elementos que são categoricamente antibíblicos. O primeiro princípio é: você não se chegará a nenhum daqueles que morreram. O sumo sacerdote. Por que o sumo sacerdote? Porque houve o óleo da unção sobre ele. E ele é aquele que adentra no dia da expiação a presença mais íntima de Deus. E o que significa isso, irmãos? Quando você chega diante de um morto, no Antigo Testamento, você é contaminado por ele. Que contaminação? Se você toca num morto, eram 7 dias, como diz o livro de Números, você está contaminado. E ele não poderia, então, exercer o seu serviço por causa da contaminação. Toda a preocupação é essa. Ele não pode oferecer sacrifício ao Senhor por causa da contaminação. E porque nada contaminado entra na presença de Deus. Nada impuro, morte, nada entra na presença de Deus. Porque a morte, ela tem relação com o pecado, não com a glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, a morte e todas as outras consequências do pecado não estão associadas à santidade de Deus, mas ao juízo de Deus contra o pecado. E na presença dele isso não pode habitar. O Senhor Jesus disse aos saduceus: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Abraão, Isaque e Jacó. É Deus de vivos e não de mortos. O modo como ele nos ensina aqui diz respeito exatamente a esse princípio daquele que adentra a presença de Deus. Nada contaminado pode entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote tinha essa ordenação. O sacerdote, parentes chegados, ele podia tocar, mas ninguém fora dele. Mas o sumo sacerdote, ninguém ele podia tocar. Esse princípio, então, revela, mais uma vez, que na presença de Deus não existe morte, nem pecado. Tudo diante de Deus é puro e santo. Então perceba, irmãos, que o que nós estamos lidando aqui é com a consequência do pecado. A morte, ela é fora do padrão da ordem da criação. Deus criou todas as coisas da maneira como são reveladas perfeitamente. O pecado, então, trouxe suas consequências. A morte é uma delas. E Deus, quando for habitar no nosso meio, quando for restaurado plenamente esse mundo, não haverá mais nada que possa contaminar esse mundo, porque todo pecado, toda iniquidade, Satanás, seus anjos, serão expulsos da presença de Deus e não haverá mais contaminação. O santuário de Deus vai ser reerguido. Mas é claro, alguém vai dizer, então para nós hoje, qual o grande ponto disso? O princípio bíblico diz respeito exatamente à contaminação do pecado quando nos achegamos diante de Deus. Como nós nos aproximamos de Deus? Qual é a grande transformação que houve na nossa vida quando nos achegamos diante de Deus? Por favor, se você abrir sua Bíblia comigo, lá no texto que eu citei de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Diz assim, a palavra de Deus. Hebreus 10, verso 19 diz assim:
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, isto é. Veja que ele usa a linguagem da antiga aliança para descrever a entrada na presença de Deus na adoração. Quando nós nos achegamos a ele, nosso corpo foi lavado pelo sangue do Cordeiro e não há mais iniquidade, fomos limpos de todo pecado. Agora, esse é o cuidado que a igreja tem. Nós nos achegamos a Deus no dia do Senhor para adorá-lo. E como exatamente que nos preparamos para isso? Minha mente, a minha mão, meu coração, meus pensamentos. O que prevalece em mim são os sinais da morte. E eu trago para a presença de Deus toda a minha iniquidade. E o meu coração está longe do Senhor. O sumo sacerdote não podia chegar diante de Deus contaminado pela morte. Ele deveria se purificar. Ora, isso não tem efeitos legalistas na nossa geração, por exemplo. Um domingo passado foi o sepultamento da mãe do nosso irmão, pastor Breno. E depois do culto aqui, nós fomos para o sepultamento dela. Por que isso não tem mais a ver com essa prática hoje? O que foi que mudou nesse princípio? Porque não é isso que contamina a igreja. O que contamina a igreja é a morte estabelecida nas práticas do nosso coração, quando nos achegamos a Deus para adorá-lo, sem ter o nosso pecado perdoado e sem entrarmos diante dele em santidade. Isso Deus abomina. Jesus pegou nos mortos. Ele se aproximou de Lázaro, 4 dias morto. A porta abriram e ele chamou para a vida. Ele tocou na menina e disse: Talita, cum, levanta. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. A morte é uma realidade que está em nós. Nós morremos a cada dia. Mas nós temos em Cristo a vida e a vida eterna. E é nele que nós podemos nos achegar diante de Deus. Mas vem o segundo padrão estabelecido no texto, por favor. Levítico capítulo 20, 21. Voltemos para o texto nosso. Veja, mais uma vez, ele vai lidar agora com as questões associadas ao casamento, né? Primeira questão de como lidar com a morte, né? Lembrando que uma das coisas que deveria ser evitada, como diz no verso 5, diz respeito à calva na cabeça, não cortarão a extremidade da barba, nem ferirão sua carne. Isso aqui são marcas que eram feitas nas práticas pagãs, quando eles estavam lidando com a morte das pessoas. Isso era paganismo. Então, você não deve lidar com a morte como os pagãos lidam com a morte. Esse é um ponto fundamental. Como diz o apóstolo Paulo, nós não vivemos como quem não tem esperança. Nós não sofremos como aqueles que não têm esperança. A morte causa dor, angústia, até mesmo alguns temores do nosso coração. Mas nós não sofremos como quem não tem esperança. A nossa esperança nos permite ver a morte numa outra perspectiva. Segundo aspecto agora, a família. A partir do verso 7, ele diz assim:
Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. Portanto, consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, Senhor, que vos santifico, sou santo. No versículo 13, não é? Ele fala agora do sumo sacerdote. Veja, ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta. Estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Né? Perceba que aqui ele está lidando diretamente com a questão da família. Quem é a esposa do sacerdote, do sumo sacerdote? E lembrando, no primeiro aspecto da leitura do texto, o sumo sacerdote, o sacerdote aponta para Cristo. Mais uma vez, nada contaminado poderá entrar na presença de Deus. Será que nenhuma prostituta, nem alguém que foi repudiada, uma mulher que o marido abandonou, pode ou poderá entrar na presença de Deus? É isso que o Senhor está ensinando? A mulher adúltera nos ensina exatamente o contrário, quando ele, diante daqueles que queriam apedrejá-la, disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e disse a ela, vai e não peques mais. As mulheres que seguiam a Cristo, uma delas era também conhecida assim, que foi salva pelo Senhor. Raabe, da linhagem do Messias, lá na história de Jericó, era uma prostituta. E ela entrou na linhagem do Messias. Ora, o que está sendo dito aqui, irmãos, não diz respeito, em hipótese alguma, que aqueles que erraram na vida nessa área, que a mulher que foi deflorada, a mulher que na sua juventude, ela perdeu a sua virgindade, não no casamento, diante do seu marido, e ela não entra diante do seu... Não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito é a mulher do sumo sacerdote. Ela é virgem, ela é pura. Qual é a glória dessa verdade? A glória dessa verdade é que o Senhor fará isso com a igreja. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5. A partir do verso 25, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja, ele está dizendo, ele fez o que com a igreja? Purificou. Se ele purificou, ela era o quê? Impura. Ela era contaminada e ela não podia entrar na presença de Deus. Veja a linguagem do Antigo Testamento. Para poder entrar diante de Deus tem que ser purificado. Veja a linguagem de Hebreus 10. Para você chegar diante do Santo tem que ser lavado e você tem que ser purificado. A mesma coisa. Ele purifica com o quê? Com a palavra. Sequência do texto. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, ele vai pegar essa igreja impura, ele vai lavar essa igreja, purificar essa igreja e vai entregar essa igreja ao Pai sem mancha, sem mácula e sem pecado algum. Sabe o que é? Virgem, pura. Essa igreja que é feita de gente como eu e você, com as suas histórias e lutas pessoais, fracassos, mas livres no Senhor. A Escritura diz, ela chama esse povo todo de noiva. E o fim da história é um casamento. A noiva virgem vai se encontrar com seu noivo nas nuvens.
porque Cristo a purificou. Se esse é o casamento, aquela verdade ali, era porque aquela obra da antiga aliança não podia salvar o pecador por si mesmo, mas apontava para uma gloriosa verdade, infinitamente superior àquela. É isso que o Senhor fará com a igreja. Independentemente da sua história, se Cristo te purificar, você está no sumo sacerdote, Cristo Jesus. Você adentrou a presença do Deus Santíssimo. O princípio estabelecido para os dois é exatamente essa verdade. Não a expressão externa e física dessas coisas, mas a gloriosa verdade que se revela a partir dela. Por outro lado, moças, vocês querem revelar a glória do Evangelho? Mantenham-se puras. Moças, mantenham-se puras. Lembrem-se, o dia do seu casamento aqui precisa ser a manifestação da gloriosa revelação do encontro entre Cristo e a sua igreja. Mas se você pecou, e se você caiu, arrependa-se do seu pecado. Cristo fará de você honrada, digna, porque Ele é o teu marido. Ele te restaurará. Mas essa é a bênção de manter-se puro. Jovem, mantenha-se puro para o casamento. As suas práticas, o seu relacionamento, para que você revele a glória do sumo sacerdote, que respeita a sua noiva até o dia do encontro com ela nos ares. E o terceiro e último aspecto do texto levítico, ele encerra tratando dos aspectos físicos da deficiência. Ele diz, ora, disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão dizendo, verso 17, ninguém dos teus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou rosto mutilado, ou desproporcionado, homem que tiver pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver pele no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. E aqui vem, será que o Senhor está dizendo, eu estou excluindo, não é, pelo aspecto externo, esse que tem defeitos? Ora, não foi assim, não é assim na relação com a família, e não foi assim com relação aos mortos, o princípio é mais profundo. Assim também aqui, ora, o Senhor não tem diferença, você vai ver que no capítulo 17 a 18 e 19 de Levítico, ele fala exatamente isso. Ora, ele diz acerca daqueles que fazem injustiça aos cegos. Ele diz, o Senhor os julgará. Que põe tropeço para aquele que não pode enxergar, para que ele caia. Isso certamente é que Deus condena na sua palavra. Mas o que o Senhor está falando aqui, irmãos? O que é o defeito? O que é a enfermidade? Assim como a morte, que é proibido tocar o sumo sacerdote para entrar na presença de Deus, ele é efeito do pecado. Um mundo que foi desordenado pelo pecado.
E nada que reflita externamente o mundo caído pode entrar na gloriosa presença de Deus. O que é que o Senhor fez quando veio ao mundo? Ele lidou com o sofrimento daqueles que não podiam enxergar. Ele os fez ver. Aqueles que não podiam andar, ele os fez andar. E qual é exatamente o ponto que se estabelece aqui? Nada contaminado, nada que reflita o mundo caído pode entrar na presença de Deus. O Senhor restaura o enfermo. E o perdão do pecado aponta para a verdade gloriosa de que teremos a nossa vida completamente restaurada no dia do Senhor. Se você pegar a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, abra a palavra de Deus comigo, por favor, Mateus 11. Verso 20 em diante diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Veja, esses milagres aqui, irmãos, os coxos andam, os cegos veem, certo? Ele passou a se levantar contra as cidades que ele fez muitos milagres, pelo fato de não terem o quê? De não se terem arrependido. Ele disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram há muito, que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Aí ele diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo com a terra de Sodoma do que para contigo. A linguagem do Senhor aqui é: se eles tivessem visto os milagres, eles teriam se arrependido. Qual era o foco do milagre de fazer o coxo andar e o cego ver? Apontar que Jesus tinha poder para perdoar pecados. Lembra do Evangelho de Marcos, do Evangelho, quando eles trazem um homem de cima para baixo e colocam diante dele, e ele não podia andar. E então o Senhor Jesus diz assim para ele: os teus pecados estão perdoados. Eles disseram: blasfema contra o Senhor, porque só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus, olhando para a multidão, diz: ora, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Então Jesus, é óbvio que dizer os teus pecados estão perdoados é mais fácil, que quem vai conferir o pecado interno perdoado? Mas Jesus diz: para que vocês saibam, e aí ele está mostrando o glorioso fundamento do milagre, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. E aí ele aponta para a gloriosa verdade: o cego, o coxo que vê e anda, aponta para a verdade que quando o meu pecado for perdoado, eu terei minha vida plenamente restaurada, mesmo que eu não enxergue nessa vida, mesmo que eu não ande nessa vida, os meus pecados foram perdoados. E eu terei o glorioso corpo na presença do Senhor, sem defeito, sem mancha e sem mácula. Será assim naquele dia. E o que o Senhor está nos ensinando, voltando para Levítico, encerrando o texto. Isso vocês vão fazer por uma razão simples. Porque eu sou santíssimo. E aqueles que se chegam a mim não podem se apresentar em pecado na minha presença. Ele fala no verso 23, até o véu não entrará. Os que têm esses defeitos podem ir até aquele lugar. Do véu em diante, eles não podem entrar. Porque nada que revele o teor da queda e do pecado pode chegar na minha presença. Eu sou o Senhor que os santifico. Qual
O princípio aqui, irmãos, e esses são os aspectos práticos, né, da verdade como essa. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Ele é perfeito. E ele se santifica por nós. Ele morreu por nós, como sacrifício, como cordeiro. E ele entrou na presença de Deus por nós. E nós estamos lá nele. Apesar de fracos, apesar de pequenos, apesar de alguns não poderem enxergar fisicamente, apesar dos defeitos físicos, nós estamos com um sumo sacerdote na presença de Deus. Limpos de todo pecado. Mas esse mandamento também, e eu queria exatamente focar nisso, nesse ponto, diz respeito ao princípio da liderança. Veja, como lidar com os mortos, como lidar com a família, são aspectos que caracterizam o sacerdote e o sumo sacerdote. A igreja não tem mais sacerdote e sumo sacerdote como mediador da aliança, não há mais essa relação. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Nós não precisamos de mediação humana para nos achegarmos a Deus. Mas no mesmo princípio e padrão, o Senhor colocou liderança na igreja para poder conduzir a igreja por meio de exemplos também. A palavra de Deus nos exorta exatamente nesse princípio, não é? Tudo aquilo que nesse mundo é imperfeito precisa ser revelado na vida daqueles que lideram de maneira santa e digna. Os mais altos padrões, eles são demandados daqueles que lideram a igreja do Senhor. Isso percebe-se pela lista dos escritos de Paulo. Se você abrir a palavra de Deus, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo, com muita clareza, ele vai nos instruir especificamente acerca dessa verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 3, ele diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Veja, e ali no texto ele fala, a mulher com que ele vai casar, não é? E aí é um aspecto aqui prático também para a liderança. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente aos diáconos, ele agora se volta àqueles que lideram do ministério da misericórdia, ou os ministros da misericórdia da igreja. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. E aí, ele volta no verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Veja, o padrão que o apóstolo Paulo dá, o alto padrão para aqueles que exercem liderança na igreja. Ainda no livro de Tito,
por favor, Tito, capítulo 1. Capítulo 1, versos 5 a 9, ele diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Veja, e aqui o ponto é aqueles que governam a sua casa e cujos filhos estão debaixo da sua autoridade, não são filhos rebeldes que são contra e se levantam contra a autoridade do seu pai. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqui, irmãos, não é? Aqui nós temos o princípio estabelecido. E por último, o último texto, por favor, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 4 a 7. Ele diz assim: Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Veja, Paulo diz: pelo contrário, em tudo recomendemos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. E ele diz como ele tem se portado. Ele é exemplo para a igreja em todas essas áreas. Na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. O Senhor chamou o perfeito sumo sacerdote, antes da fundação do mundo, seu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E ele estabeleceu líderes na igreja, na antiga e na nova aliança. O padrão da igreja precisa ser estabelecido pela própria liderança da igreja, que reflete o caráter de Cristo. No trato, na condução da sua família, na administração da sua casa, no ensino, no amor, no sofrimento, em toda e qualquer área da vida. O Senhor nos chama para refletirmos a glória de Cristo na igreja. Difícil é a vocação, mas aqueles que precisam ter essa consciência muito clara. Mas todos nós aqui, eu, você, todos nós aqui, somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E precisamos viver dessa forma nesse mundo.
exemplo para o mundo. O pai, exemplo para a esposa. O pai e a mãe, exemplo para os filhos. O mais velho, exemplo para o mais moço. A mulher mais velha, exemplo para a mulher mais nova. Nós somos chamados em todos os níveis para refletirmos esse princípio. Padrão para a igreja. E todos nós temos que viver assim. Porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E adentraremos o lugar onde não há pecado nem morte. E por isso, estamos assentados em Cristo. Texto que eu termino dizendo, o texto Levítico 21, que diz assim: eu sou o Deus que vos santifico. Quem opera isso em nós é o próprio Deus, pelo poder da sua graça. Que o Senhor nos ajude diante daqueles que Ele nos colocou como liderança, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na família, que possamos ser padrão para a igreja do Senhor. Em Cristo Jesus, nós possamos praticar isso. E dar glórias ao nosso sumo sacerdote, que no meio das nossas imperfeições, nos permite e nos dá a glória de habitarmos a santíssima presença de Deus, por meio da sua obra. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Aplica a tua palavra ao nosso coração nessa manhã, Senhor, de maneira gloriosa. Torna o teu nome conhecido no nosso meio. Exalta o teu Filho. Santifica a nossa vida. Nos faz, Senhor, andar em retidão e em santidade todos os dias da nossa vida. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.